O empresário paraibano José Janguier Bezerra Diniz é um dos homens mais ricos do mundo. Em 2014, passou a integrar a lista de bilionários da conceituada revista americana Forbes. Fundador e principal acionista do grupo Ser Educacional, ele tem planos ambiciosos para o futuro do empreendimento. Atualmente, são 35 unidades em 12 estados do país. O número de alunos ultrapassa os 150 mil. De passagem pela Paraíba, ele recebeu a equipe da TV Câmara no hotel onde ficou hospedado. Você de casa acompanhando a nossa programação, seja muito bem-vindo ao Câmara Aberta. Dr. Janguier, também muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito bem-vindo à tela da TV Câmara. Eu que agradeço. O senhor está lançando o livro A Trajetória do Ex-Engraxate, que chegou à lista da Forbes, sua autobiografia. Quem não lhe conhece muito, esse título já prende bastante, já desperta a curiosidade para saber que história é essa. E a gente quer conhecer um pouco da sua história no programa de hoje. Vou começar por sua infância, então, lá no interior da Paraíba. O que é que o senhor guarda de recordações? Que infância foi essa? Que primeiros anos de vida foram esses? Eu nasci no sertão paraibano, né, na pequena cidade de Santana dos Garrotes, e saí de lá muito cedo, saí de lá com 6 anos, mas tenho algumas lembranças de lá ainda, lembranças do sítio do meu avô, onde eu morei. Eu me lembro que brincava muito com os cabritos lá da fazenda. Me lembro do primeiro colégio lá em Santana dos Garrotes, onde eu fazia o preliminar. Mas saí muito cedo, né? Meus pais, fugindo da seca, né, como todo sertanejo, teve que deixar a sua cidade natal e se mudou para Naviraí, no Mato Grosso, em busca de sobrevivência. E foi lá em Naviraí, no Mato Grosso, quando eu tinha 8 anos, que eu fiz o meu primeiro empreendimento, que é exatamente o subtítulo aqui, né, que foi uma caixa de engraxate. Aos 8 anos? Aos 8 anos de idade. E aos 9 fiz o segundo empreendimento, que passei a vender laranjas de casa em casa. Aos 10 vender picolés, mas a minha vida foi sempre empreendendo e trabalhando. O senhor fala aí da mudança de empreendimentos, da caixa de engraxate para o picolé, para a laranja. O senhor já parecia ter um feeling aí para o empreendedorismo. Se algo estava dando mais certo, mudou de área. O senhor já percebia isso enquanto criança, que tinha uma habilidade de lidar com negócios, ou só hoje, olhando para o passado, é que o senhor percebe isso? Não, hoje eu percebo que eu sempre tive esse tino empreendedor. Agora, o empreendedorismo é um fenômeno cultural, né? Se você tem uma família empreendedora, você tende a ser empreendedor. Se a sua família não é empreendedora, você tende a procurar se empregar. O meu pai, apesar de ser de poucas letras, ele sempre tentou montar o seu negócio, mas infelizmente ele não detinha as características do empreendedorismo, que era o conhecimento, a informação. Ele só tinha a coragem e o sonho. Então eu acho que eu sempre vi meu pai empreendendo, embora nunca os empreendimentos dele deram certo, eu comecei a empreender também. E até hoje tenho empreendido, né, com o Grupo Ser Educacional, que a gente pode falar daqui a pouco sobre ele. De Mato Grosso, o senhor vai morar no norte do país, até a adolescência? Eu morei em Naviraí, Mato Grosso, até os 10 anos. As coisas para a minha família lá não estavam bem. Os 10 anos eles se mudaram para Pimenta Bueno, em Rondônia. Venderam tudo que tinha, compraram uma Kombi, botaram as panelas dentro, tudo que tinha era uma Kombi velha e umas panelas, e a gente se mudou para Pimenta Bueno, em Rondônia. Em Pimenta Bueno eu morei dos 10 aos 14 anos e lá fiz de tudo também. Trabalhei em loja de roupas, em bazar, fui até locutor infantil, fui office boy em escritório de contabilidade e trabalhei em bar, vendendo cachaça para os peões. Mas o que é interessante registrar é que quando eu fiz 14 anos lá em Pimenta Bueno, eu terminei o primeiro grau e lá não tinha segundo grau. Só tinha na capital, em Porto Velho,
e em Ji-Paraná. Mas eu queria estudar, eu queria sair do status quo da minha família, que não tiveram oportunidade de estudar, de vencer em virtude da educação. Foi aí que eu peguei minha mala, botei tudo que eu tinha dentro e vim para o Nordeste. Porque sozinho? Eu sabia, sozinho. Deixou a família lá? Com 14 anos de idade. Porque eu sabia que se eu ficasse lá, eu ia ter que ficar naquela vida sem poder estudar. E eu sempre digo que, graças a Deus, eu fiz, é através da educação que a gente consegue a mobilidade social. Porque a educação, eu escrevo e digo sempre para meus alunos, que a educação é a única forma de mobilidade social nesse país. A melhor forma de mobilidade social nesse país. Então, se você consegue se educar, se consegue estudar, como de fato eu fiz, né? Eu fiz vários cursos superiores, mestrado, doutorado, cheguei a escrever 15 livros, esse é o 15º livro em que eu conto essa trajetória toda, e se unir a educação ao empreendedorismo, aí você consegue chegar ao sucesso e à prosperidade com mais rapidez. A gente percebe que o senhor sempre teve esse pensamento. Aos 14 anos, deixar a família lá no norte, voltar para o Nordeste, Recife, no caso, o senhor volta para o Recife? Não, eu vim aqui para João Pessoa, cheguei aqui a morar um ano aqui com minha tia Irene Bezerra. Estudei um ano no Liceu Paraibano, mas aí, em busca de novas oportunidades, eu fui embora para Recife, procurei um tio meu lá, Nivan Bezerra da Costa, que era advogado. Eu queria ser médico na época, mas quando cheguei lá, ele me deu um emprego de office boy. E engraçado que ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa, ele não me conhecia, só que eu tinha feito aquele curso ASDFG de datilografia, né, que antigamente você fazia, na época não havia computador, e eu datilografava muito rápido. Então ele viu que eu sabia datilografar e me deu um emprego, falou: vou lhe dar um emprego, você vai ganhar um salário mínimo, procura uma escola pública, procure um quarto aí para alugar para morar. E eu falei, era isso que eu queria, é aquilo que eu queria para mudar a minha vida, e foi ali que eu comecei. Eu queria ser médico, mas como comecei a trabalhar no escritório de advocacia, me apaixonei pelo direito, e aí estudei, fiz vestibular na Universidade Federal de Pernambuco, passei entre os primeiros colocados, depois fiz letras na Universidade Católica, e ali que o meu tio, que foi considerado meu segundo pai, aí que começou realmente a minha vida. E de lá para cá eu tenho continuado estudando, até porque a gente vive na sociedade, na era do estudo continuado, você não pode parar nunca, né? Já fiz mestrado, doutorado, vários MBAs, escrevi vários livros. E criei o Grupo C Educacional, que hoje é uma realidade muito forte no país. Foi criado, inicialmente o embrião era o Birô Jurídico, um curso para concurso, que eu comecei ensinando sozinho, numa sala com 5 matérias. Na época eu já era juiz do trabalho, né? Fui magistrado do trabalho em 1992. Em 1993 eu deixei para entrar no Ministério Público do Trabalho. E passa pouco tempo. O senhor decide de fato investir em educação. O que é que levou o senhor a essa decisão? Mas não foi pouco tempo, né? Eu passei pouco tempo como magistrado. Eu fui magistrado em 92 e 93, juiz do trabalho. E a ideia de criar o curso para concurso Birô Jurídico foi quando eu passei no concurso para magistrado. Haja vista que quando eu estudava na época não havia cursinhos preparatórios lá em Recife, bons, né? Havia uns pés de escada lá, e eu tive a ideia de criar esse curso preparatório. Foi aí que eu criei em 94, só eu ministrava as aulas. Mas aí eu sempre com a ideia de empreender, de criar uma universidade. Como juiz eu ia ter que morar no interior, embora eu passei 2 anos como juiz na capital, mas eu era substituto, não era titular. E para morar no interior eu não ia poder realizar os meus sonhos, que era empreender, fazer mestrado, doutorado, porque morar no interior você não tem oportunidade. Foi aí que eu deixei a magistratura, pedi exoneração e fiz o concurso para o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, na época, era só na capital, então eu não ia ter que ir para o interior. Foi aí que eu fui procurador durante 20 anos. Eu pedi exoneração no final de 2013. Mas como procurador morando na capital, eu pude criar o Birô Jurídico para concurso, depois a Faculdade Maurício de Nassau, depois a Faculdade Joaquim Nabuco. E aí eu pude empreender, continuar sonhando e realizando meus sonhos na área do empreendedorismo.
O senhor, pelo que nos contou até agora e pelo que a gente conhece da sua biografia, poderia ter empreendido em qualquer área, já tinha esse tino mesmo. A escolha da educação teve algum motivo específico? Era o momento que o país estava vivendo? Foram vários motivos, né? Em primeiro lugar, pelo fato de eu sempre gostar de estudar. Em segundo lugar, que na época em Recife havia apenas 4 faculdades de Direito. Eu queria criar uma faculdade de Direito. Queria democratizar o ensino do direito lá no estado de Pernambuco, haja visto que para os alunos entrarem numa faculdade de direito era uma dificuldade. Foi aí que, com muita luta, eu criei a faculdade de direito lá em Recife, e depois de mim outras foram criadas, mas também porque eu sabia que a população com idade universitária no Brasil era muito pequena. Para você ter uma ideia, a população com idade universitária, que é aquela população de 18 a 24 anos, no Brasil é apenas de 15%, é o pior índice da América Latina. Se você comparar com outros países, principalmente os países desenvolvidos, Estados Unidos, Coreia, por exemplo, que há 40 anos atrás tinha uma situação parecida com o Brasil, hoje, de cada 10 alunos que saem do ensino básico na Coreia, 9 vão para a universidade, 90%. No Brasil, de cada 10, apenas 1,5%, ou seja, 15% vai para a universidade, é um índice muito baixo, né? O Plano Nacional de Educação, que é uma lei no país, exige ou tem metas para que a gente em 10 anos chegue pelo menos a 30%, a 33%, que é muito baixo ainda. 85% da população no Brasil está fora, da população com idade universitária está fora da universidade, fora aquela população que já não tem idade universitária, mas que também não teve oportunidade de estudar. Isso é muito ruim para o Brasil, porque a gente sabe que o motor que move uma nação é a educação, e o motor que move o Brasil vai muito mal, né? Tanto no ensino básico quanto no ensino superior. No ensino básico, por exemplo, a gente passa por inúmeros problemas, problema de evasão, problema de qualidade, problema de analfabetismo. Nós temos, por exemplo, ainda 10% da população com idade da população brasileira analfabeta, né? O governo diz que é 8,5%, mas em pesquisa recente a gente vê que 10% da população ainda é analfabeta. Para um país que quer ser uma potência, né, que já chegou a ser a 6ª economia do mundo, isso é muito ruim, né? E além dos analfabetos funcionais, a gente sabe que 30 milhões de pessoas no Brasil são analfabetos funcionais. Eles leem e escrevem, mas não sabem porque estão lendo, não sabem interpretar os textos. Ou seja, a começar pelo ensino básico, apesar de a verba para a educação no Brasil ser uma verba constitucionalmente garantida, 18% pela União Federal e 25% pelos estados e municípios, a gente sabe que, e aumentaram agora, está cerca de 6% do PIB, essa verba não chega, é muito mal utilizada, os professores são mal preparados, as escolas são não têm infraestrutura, o tempo que o aluno passa na escola é muito pouco, o tempo de escolaridade também é muito pouco. Ou seja, a gente precisa repensar muito o Brasil, embora já tenha melhorado bastante, era pior, né? Precisamos repensar o Brasil, precisamos fazer com que a educação realmente possa ajudar a desenvolver esse país. A primeira coisa que tem que fazer é usar bem a verba que é destinada para a educação, que infelizmente ela não é bem utilizada. Dr. Janguier, existindo a oportunidade de estudar, o esforço individual vai contar muito para o objetivo que a pessoa pretende chegar. Essa vida que a gente conhece de concurseiros e de pessoas com a meta na vida, de passar noites em claro, estudando, né, debruçado sobre livros, foi realidade para o senhor também? Claro, foi para mim também. Eu criei várias empresas, eu escrevo aqui no livro toda a minha trajetória, inclusive os erros, os acertos e os erros. Eu tive muita coisa também que não deu certo. Eu criei várias empresas que foram à falência. Também fiz vários concursos, não passei, embora tenha passado inúmeros. Mas quando eu resolvi que eu tinha que passar, eu sonhei, né? E agora eu busquei transformar esse sonho em realidade como? Traçando o sonho de passar no concurso público, transformando esse sonho num projeto de vida e traçando metas. Eu tracei metas de estudar durante 2 anos, 6 horas por dia e cumpri.
Aí você pode perquirir, será que não ficava doente ou não acontecia alguma coisa para você não estudar? Acontecia, mas quando acontecia isso, eu pagava essas horas de estudos no outro dia, que eu tinha que estudar, era uma meta que eu devia cumprir, estudar 6 horas por dia. Então, se eu não estudava no dia por algum problema, eu tinha que pagar aquelas horas no outro dia. Como não dava para pagar tudo, eu pagava 3 horas ou 2 e saía pagando. E eu cumpri essa meta e consegui, em menos de 2 anos, ver o programa para a magistratura 3 vezes. Ou seja, eu tinha certeza que ia passar. E é isso que eu gosto de passar para os mais jovens, para os alunos. Primeiro você sonhar, tentar transformar seu sonho num projeto de vida, traçar metas para cumprir, porque quando você faz isso, o universo conspira a favor do sucesso. Ter coragem de ser ousado, ser determinado, persistente, obstinado, que aí você vai conseguir. E foi assim que eu consegui passar entre os primeiros lugares. Embora antes não passei em vários concursos, mas depois, quando engrenei, quando tracei metas e cumpri as metas, eu passei em todos os concursos que fiz, para juiz, para procurador, para mestrado, para doutorado, para professor da Universidade Federal, antes para oficial de justiça, que não assumi, e outros concursos também na minha vida. Recado importante. Vamos fazer uma pausa rápida aqui para um intervalo. Logo na sequência a gente volta conhecendo um pouco mais sobre a trajetória de vida do empresário Janguier Diniz. Até já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. A Câmara Aberta está de volta hoje conversando com o empresário Janguier Diniz. Doutor Janguier, em que momento o senhor percebe que o grupo Ser Educacional estava se consolidando e poderia ampliar para outras capitais do Nordeste e chegar ao norte do país também? Eu, quando fundei a Faculdade de Moral e Ensinação em Recife, o meu sonho maior era fazer uma grande universidade lá no estado, de qualidade, né, com todos os cursos da área do conhecimento humano. Mas no início eu não imaginava que o grupo pudesse ser um grupo regional e até nacional. Mas como eu passei a ser vice-presidente da Associação Brasileira das Mantenedoras em Brasília, eu comecei a observar os outros grupos, principalmente os meus colegas, que começaram a dar passos no sentido de expandir os seus grupos e inclusive para a Bolsa de Valores. Eu cito como exemplo aqui um grande amigo, Carbonari, que foi o fundador da Anhanguera Educacional, que estava dando esses passos há 10 anos atrás. Eu falei, aquele sonho de ter uma grande universidade em Pernambuco pode se transformar num sonho maior, porque eu sempre digo também, e digo para meus alunos, digo aqui no livro, que o importante é sonhar e sonhar grande. A gente tem que pensar em ser o Alexandre o Grande, não devemos pensar em ser Alexandre o Pequeno, né? Sonhar grande, que quando você sonha grande, você consegue pelo menos parte do sonho que já é grande. Falei, eu também vou transformar o meu grupo numa instituição regional. Foi aí que eu comecei a dar entrada em projetos para outras grandes cidades. E comecei também a comprar algumas instituições, como aqui em João Pessoa. Em João Pessoa nós compramos a instituição que tinha sido autorizada, antes de começar a gente comprou a autorização, compramos em Campina Grande, compramos em Natal, compramos em Maceió, fundamos em Fortaleza, e aí a gente traçou a meta de crescer organicamente, criando desde o início, e crescer por aquisição também, inicialmente com recursos próprios, mas depois veio um fundo como parceiro, um private equity internacional americano, que se associou a gente com 11%. E hoje o grupo é uma realidade, hoje o grupo tem 35 unidades no Brasil, estamos criando organicamente mais 25, já tramitando em várias cidades do Brasil, estamos analisando outras instituições para comprar,
Recentemente compramos a Universidade da Amazônia, com mais de 15 mil alunos, a UNAMA. Compramos a Universidade de Guarulhos, com 5 campi lá em Guarulhos, com cerca de 20 mil alunos. Então o objeto agora é se transformar num grupo nacional, deixar de ser um grupo regional. O grupo hoje tem 35 unidades, é em 24 cidades, 12 estados, com 150 mil alunos, forma cerca de 12 mil egressos todos os anos. E isso é interessante você ver, algo que eu criei do zero, que eu criei desde o primeiro tijolo, onde eu chego no Brasil, eu encontro ex-alunos, né? O grupo hoje já tem 11 anos, ex-alunos que já são juízes, magistrados, membros do Ministério Público, empresários, gestores. Um dia desse foi muito interessante que eu cheguei para receber um prêmio numa cidade e sentou uma jovem do meu lado, aí disse, posso conversar com o senhor? Eu disse, claro, eu também vim receber o prêmio. Eu disse, que legal. Mas eu fui aluna da sua faculdade, das primeiras turmas, em administração. Comecei na empresa como estagiária, fui contratada como diretora financeira, sou a diretora financeira do grupo, que é um grande grupo, e estou aqui também para receber o prêmio em nome da empresa. Aquilo me deu uma satisfação enorme em saber que tinha criado uma universidade que tem proporcionado muito sucesso para muita gente, né? A gente forma 12 mil pessoas todos os anos e a maioria dessas pessoas, cerca de 70%, estão empregadas, estão construindo o seu futuro. E eu digo aqui no livro que o objetivo maior do livro é fazer com que aquelas pessoas sonhem, busquem transformar seus sonhos em realidade e saibam que é possível mudar o seu destino. Porque tem gente que acha que está com uma vida difícil, vivendo em dificuldade, que não pode mudar o seu destino. Pode mudar o seu destino, desde que sonhe, busque transformar seus sonhos em realidade, que tenha coragem, ousadia, porque é possível. Agora, doutor Janguier, qualquer empreendedor, qualquer ser humano, aliás, passa por adversidades, passa por obstáculos na vida, ainda mais na vida de um empreendedor. Tem um jeito, tem uma forma de passar melhor por eles? Tem um jeito Janguier Diniz de resolver situações? Eu já passei por muitas adversidades, muitos obstáculos, muitas pedras, né? Como diz Carlos Drummond de Andrade, existem muitas pedras no caminho, como tem pedras, né? Agora, você tem que procurar superar e evitar, você tem que aprender com os seus erros. E é melhor que aprenda com os erros dos outros. Eu aprendi muito com os meus erros, mas também com os erros dos outros. No início com os meus, depois eu comecei a aprender com os erros dos outros, porque é muito observando os outros. Então, quando você é jovem, você tem coragem, ousadia, até porque isso é característica do empreendedor, é ser ousado, ser corajoso, e eu sempre fui muito. Só que eu errei muito. Com o tempo eu comecei a me munir das características do empreendedor e comecei a observar os outros para você errar menos. E foi aí que os empreendimentos começaram a dar certo. E quais são os segredos? Eu digo que não existe o segredo do sucesso. Existem vários segredos. Você tem que juntar uma série de características, uma série de elementos para poder chegar ao sucesso e à prosperidade. Em primeiro lugar, é você sonhar. Em segundo lugar, é você ter coragem de arriscar. É muito importante que você busque angariar conhecimento e através da educação é que você busca angariar conhecimento, até porque no mundo de hoje, o mundo globalizado, a sociedade do conhecimento, o conhecimento é muito mais importante que os recursos materiais como fator de desenvolvimento humano. Então, se você buscar se cercar de uma série de características e procurar observar os outros, aprender com os erros dos outros, você vai se dar muito melhor do que aprender com seus próprios erros, né? Agora, quando você erra, ontem no lançamento do livro, uma moça veio me perguntar, eu estou para procurar um psicólogo. Agora, vou fazer uma pergunta para o senhor, se o senhor me responder, talvez eu não procure psicólogo. Eu montei um empreendimento, o empreendimento não deu certo e eu não sei o que fazer, estou desesperado. Falei, minha filha, a partir de amanhã você passa uma borracha no passado. Não fique remoendo o passado, esqueça o passado e tente um recomeço. Pense daqui para frente, porque senão você nunca vai, e não precisa procurar psicólogo, porque senão você nunca vai conseguir. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para o futuro,
esquecer o passado, passar uma borracha no passado, matar o passado para você recomeçar. Faz parte da rotina do empreendedor. Parte da rotina do empreendedor. Os erros vão acontecer, agora você aprenda com eles e esqueça. Só lembre para não fazer de novo, mas pense para o futuro e recomece. O nome do senhor, em 2014, entra para uma seleta lista da revista Forbes, que tem todo um simbolismo de vitória, de sucesso, ter um nome ali. O que é que passou pela sua cabeça, que sentimento veio ao ver seu nome ali nessa lista? Bom, eu nunca tive intenção de entrar na lista da Forbes, né? Ali foi uma consequência, fruto do trabalho. Eu fiquei alegre porque participar de uma lista onde grandes empresários participam, e aquilo me deixou muito lisonjeado, muito feliz. Mas aquilo para mim, lista de Forbes é uma ficção, aquilo depende, o dólar sobe, o dólar baixa, você está, você sai, aquilo para mim foi apenas um momento de alegria, que demonstrou que eu estava no caminho certo, mas que não tem tanta importância. A importância para mim é que os empreendimentos estejam dando certo, é que os projetos, o planejamento estratégico da empresa, do grupo, esteja sendo cumprido, que a gente continue ministrando educação de qualidade para esse povo brasileiro, o povo que precisa ser qualificado, e ajudando o Brasil a se desenvolver. Isso é o que importa. E até onde vai o empresário Janguier Diniz? Que sonhos, que objetivos? Eu escrevo aqui no livro. Estou escrevendo o primeiro livro da minha biografia, que será escrita em 5 livros. Eu escrevi o primeiro livro aos 50 anos, contando a história desde quando eu saí de Santana dos Garrotes, aqui no Sertão Paraibano, lá no Sertão Paraibano, até a entrada do grupo na Bolsa de Valores, até a entrada do meu nome na lista da Forbes. E costumo dizer que estou começando agora, porque para mim a vida começa aos 50. Tem gente que diz que a vida começa aos 40, para mim começa aos 50. E como irei trabalhar pelo menos até os 90, a cada 10 anos eu quero escrever um livro contando a década. Então, se Alexandre o Grande, em 33 anos, construiu um império, por que a cada 10 anos você não construiu muita coisa? Então, a cada 10 anos eu quero contar a história para aqueles mais jovens, de todo do desenvolvimento do empreendimento, ou dos empreendimentos que iremos criar. E eu espero que aos 90 eu conclua o 5º livro da biografia. Então, os planos são grandes, os sonhos são muito grandes. Um deles é transformar o Grupo C Educacional, que hoje é o maior do Norte-Nordeste, o 6º do Brasil, um dos maiores grupos do Brasil e, quiçá, do mundo, por que não um grupo internacional? A gente tem planos para internacionalizar. Vamos começar agora com polos em Miami, em Orlando, talvez em países africanos da língua portuguesa. Então, por que não internacionalizar? Então, isso é um sonho e temos outros, mas que vamos deixar para uma próxima oportunidade. Acho que a gente já precisa encerrar. Lhe desejar sucesso, acho que é uma redundância, mas a gente sempre deseja mais sucesso. Espero poder entrevistá-lo no próximo livro daqui a 10 anos, contando essa próxima década. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço. O Câmara Aberta de hoje termina agora. Eu lembro que pela internet é possível rever este e todos os nossos programas, deixar sugestão de pauta, comentar pelo facebook.com/TV Câmara JP. O nosso canal no YouTube também é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia e até no nosso próximo encontro. Tchau!